Pessoal do Instagram e do YouTube, e aí, como é que vocês estão? Estou aqui pronto para mais uma aula nossa. Nossa aula será continuidade sobre a introdução da classificação do relevo brasileiro. Na verdade, nossa aula agora será sobre a classificação do relevo, né, de acordo com as classificações. Nossa aula, né, a primeira aula foi introdutória e essa aula agora vai ser sobre, de fato, a classificação. Quem classificou, como foram feitas essas classificações. E estou aqui pronto para mostrar para vocês aí sobre esse conteúdo. Lembrando, né, que a nossa jornada de geopolítica vai iniciar, né, semana que vem já estarei lançando o primeiro vídeo de nossa jornada de geopolítica com o assunto que vocês escolheram, que é um assunto o assunto que vocês escolheram, né, que eu coloquei em votação lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga, é @philipewagner.hd. Você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, não me conhece, quer me passar a me conhecer, me siga lá, né? E vocês do Instagram votaram, conteúdo muito bom, hein? Vocês escolheram a Crimeia. Nós vamos falar, né, sobre falar sobre a Crimeia, né? Vamos tentar entender esse impasse que existe, né? Toda essa jogada que existe entre a Crimeia, né, na Crimeia, né, em relação à Rússia e à Ucrânia, né? Vamos saber quais são os interesses russos em cima do território da Crimeia, né? Porque a Crimeia ela é tão importante para a Ucrânia, né? Não vou dar spoiler não, hein? Eu ia dar um spoiler aqui, mas eu não vou dar. Vou dar, né? Já vamos para vocês se ligarem, né? Crimeia é o território que pertencia à Ucrânia, né? Durante muito tempo fez parte da Ucrânia, mas a maioria da população da Crimeia era de origem russa. Daí vocês já podem tirar um pouco sobre os reais interesses da Rússia em cima da Crimeia. Mas vamos voltar aqui para o foco da nossa aula. Antes de iniciar, já vou pedindo aqui humildemente a vocês, sempre peço, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, deem like ou dislike, que o dislike, falar do dislike porque é uma forma de saber se o conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês é de bom grado, né? E o like que vocês me dão, ele incentiva muito o meu trabalho, né? E a gente precisa melhorar muitas coisas, precisa melhorar a qualidade de vídeo, enfim, de captação de áudio, enfim. A melhor forma de vocês incentivarem meu trabalho aqui é curtindo meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, também compartilhando lá no Instagram, não tem problema, o Instagram IGTV é aberto para vocês e minhas aulas elas são totalmente gratuitas, né? Vocês podem me perguntar qualquer coisa referente ao conteúdo que eu estou passando, referente a outros conteúdos aqui de Ciências Humanas. Você podem me perguntar que eu vou estar sempre pronto para atendê-los e da melhor forma possível, né? E para responder para vocês as objeções que vocês tiverem. Porque vocês aqui na internet são os meus alunos e minha sala de aula é aqui junto com vocês. Enfim, vamos começar mais um conteúdo. Esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês é um conteúdo sobre a classificação do relevo brasileiro de acordo com os tipos de classificação que existem, né? A gente trabalhou nas aulas passadas sobre a estruturação do relevo e agora a gente vai trabalhar sobre a classificação. E vamos seguir o conteúdo de acordo com a programação do livro Manual Compacto de Geografia que eu mostro para vocês em todas as aulas. Tudo bem, tá de cabeça para baixo aí, vocês estão vendo aí de cabeça para baixo, mas é uma forma de mostrar para vocês de onde eu tiro esse conteúdo, né? Tudo bem, vocês podem falar, mas você mostra isso toda a aula? Vou mostrar sim, vou mostrar porque vocês têm que saber, e as pessoas que caíram aqui de paraquedas nesse canal têm que saber também de onde é que eu estou tirando, porque eu não estou tirando nada da minha cabeça, né? Eu estou tirando aqui, utilizando esse livro aqui como embasamento teórico e juntando aqui minhas habilidades como professor. Olha, não estou me achando. Enfim, e juntando todos os meus conhecimentos que eu adquiri na faculdade, na pós-graduação, aqui para vocês, prestando esse conteúdo aqui de forma gratuita, que tem o intuito de ajudar vocês no Enem,
em concursos que englobam geografia, enfim, em provas de empresas, para você que faz engenharia, para você que quer fazer engenharia, para você que faz arquitetura, enfim. É importante saber do relevo, hein? E do clima também. Mas vamos lá. Classificação do relevo brasileiro. Vou ler de acordo com o livro, né? As 3 principais classificações do relevo brasileiro são de Haroldo de Azevedo. Assim, só abrindo um adendo. As classificações, elas têm o nome dos autores, né? Daquelas pessoas que fizeram a classificação. Né? Classificação do relevo brasileiro são de Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Cada uma delas utiliza critérios diferentes para determinar e classificar as formas do território. Vamos lá. A primeira classificação é a de Haroldo de Azevedo. E vamos estudar, vamos matar nossa curiosidade sobre ela. Criada em 1949, é a mais antiga das 3 classificações e ainda muito utilizada didaticamente. Né? É muito fácil vocês encontrarem nos livros didáticos, principalmente do ensino básico, né? Das escolas, fundamental, ensino médio, você encontra com muita facilidade essa classificação de Haroldo de Azevedo. Haroldo de Azevedo utilizou como principais critérios para classificar o relevo a geomorfologia e a altimetria. A geomorfologia é uma ciência geográfica que estuda a forma da Terra. Né? Geoterrologia é o estudo da forma da Terra. Né? E a altimetria é que você utiliza a altimetria para trabalhar, né? Saber trabalhar de acordo com altura, altitude, enfim, esse tipo de coisa. Denominando, vamos lá, voltando ao livro. Ele utilizou a geomorfologia e a altimetria, denominando as formas de planaltos, planícies e distinguindo de acordo com altitude, superiores a 200 metros, e como planícies e superfícies com altitudes inferiores a 200 metros. Eu costumo utilizar muito bem, sim, essa classificação de Haroldo de Azevedo, né? Porque muita gente, se a gente for olhar aqui para o Recife, né? O Recife é uma planície, né? A planície é uma região de planície fluvio-marina, né? Que tem tanto a influência do mar quanto dos rios, né? O Recife é uma cidade que tem muitos rios e o mar também está lá circundando a cidade do Recife e também toda a região metropolitana de Pernambuco. Mas enfim, Recife é uma cidade que possui morros, mas são morros de pequena altitude. Por exemplo, o maior morro do Recife é o Morro da Conceição, que tem 19 metros de altitude. E algumas pessoas quebram a cabeça, mas isso faz parte da planície, esse morro? Faz sim. Ele, querendo ou não, é um morro plano, porque para a gente descaracterizar uma planície, ela tem que possuir 200 metros de altitude. Para quem não sabe, a altitude é a altura em relação ao nível do mar, né? Se você vai medir alguma coisa em relação ao nível do mar, você está medindo a altitude. Agora, se você vai pegar uma trena e medir o guarda-roupa aqui, por exemplo, você está medindo a altura. Então é isso. Deu para sacar? Pronto. Para você ter, né, fugir dessa questão da planície, a gente trabalha com essa altitude, né? Acima de 200 metros de altitude já deixa de ser planície, né? Os morros do Recife são morros de planície, fazem parte da planície, porque longe disso, né? O maior tem 19 metros, né? Uma discrepância muito grande aí para 200 metros. Mas enfim, vamos voltar ao que está dizendo aqui. Por essa classificação, o território brasileiro foi dividido em 7 unidades geomorfológicas, 4 planaltos: Planalto das Guianas, Planalto Central, Atlântico e Meridional, né? E 3 planícies: a planície amazônica, costeira e do Pantanal, né? Aqui a gente tem, no Nordeste, que se estende desde Alagoas até o estado do Rio Grande do Norte. O Planalto da Borborema, ele é muito famoso e ele é um planalto, ele está dentro dessa cadeia, né, planaltina brasileira, no Planalto do Atlântico, né, que engloba vários planaltos que nós temos aqui no nosso país. Classificação de Aziz Absaber. Vamos agora para Absaber. Um geógrafo, sou muito fã dele, hein? Geomorfólogo, muito bom. Em 1962, Aziz Absaber, utilizando as técnicas de aerofotogrametria, né? Ou seja, ele utilizou fotografias aéreas. Ele pegou o avião, um teco-teco, e saiu mapeando as regiões, né, do relevo brasileiro por meio aéreo. Ele saiu fotografando, né, o relevo brasileiro por vias aéreas, né, por avião, né?
e ele propôs uma nova classificação do relevo brasileiro utilizando essa técnica, né? Apesar de manter grande parte das formas propostas por Haroldo de Azevedo, né? Haroldo de Azevedo ele respeitou muito as estratégias, né? A classificação de Haroldo de Azevedo, ele incluiu outras e utilizou como critério a alteração de erosão ou sedimentação predominante no terreno, né? Ele utilizou, né, a sedimentação, né, a erosão, por exemplo, dos planaltos, né? Regiões que na classificação de Haroldo de Azevedo são planaltos, ele colocou algumas regiões como serras. Por quê? Porque sofreu uma erosão. Com o passar do tempo, os planaltos, as chapadas, enfim, as formas de relevo elas vão sofrendo erosões. Então, como o Haroldo de Azevedo ele colocou o Planalto do Atlântico, por exemplo, saindo da região sudeste e indo até o norte da região nordeste, ele saiu meio que picotando isso, né? Ele colocou serras e planaltos do leste e sudeste, Planalto nordestino, ele separou, Planalto do Maranhão, do Maranhão e do Piauí, Planalto Central, ele saiu delimitando. Planalto Central também já existe na classificação de Haroldo. Ele saiu delimitando dessa forma porque ele considerou as erosões sofridas nesses tipos de terreno ao longo dos tempos, né? Porque o Planalto do Atlântico, ele já é bastante desgastado por conta da ação do tempo, por conta da erosão, né? Do desgaste, a erosão é o desgaste que foram sofridos ao longo do tempo. E vamos por último, a classificação de Jurandir Royce. É a classificação mais recente do relevo brasileiro. Diferentemente das anteriores construídas com base nas viagens e nas ricas observações de seus pesquisadores, a classificação de Jurandir Royce foi divulgada em 1995 e foi construída com apoio do levantamento do território brasileiro realizado pelo projeto Radam Brasil. Por meio de um radar instalado na fuselagem de um avião, foram obtidas imagens detalhadas do relevo brasileiro, as quais mostraram um relevo muito mais rico do que nas classificações anteriores. A classificação de Jurandir Royce baseou-se em dois critérios principais: morfoestrutural, que leva em conta a estrutura geológica, e morfoestrutural, que considera a ação dos agentes externos, né? Só para recapitular. A morfoestrutural leva em conta a estrutura geológica, não como eu falei agora, né? A morfoestrutural leva em conta a estruturação geológica. A morfoescultural considera a ação dos agentes externos, né? Ele fez o seguinte, ele fez diferente dos outros dois classificadores, né? E ele, utilizando esse radar que estava no avião, né, na fuselagem do avião, ele foi mostrada para ele uma forma de relevo muito mais rica do que nas classificações dos outros dois, né? Absaber e Haroldo de Azevedo. E ele se baseou desses dois critérios, morfoestrutural, né? Ele analisou a estrutura das rochas, das rochas, né? Do relevo, ele analisou a estrutura do relevo e levou em consideração isso. E a morfoescultural, que considera o desgaste causado pelos agentes externos, pela chuva, pelos ventos e pelo sol, né? Ele utilizou esses critérios para definir o tipo de classificação dele. É um pouco mais complexo, mas o que ele utilizou foi a originalidade do relevo. Se o relevo está original, ele considerou um relevo mais de uma estruturação mais maciça, né? E o não preservado, digamos assim, o mais desgastado, ele utilizou uma forma morfoescultural de uma nova modelação desse tipo de sedimentação. É basicamente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, não tem problema. Eu posso até me enrolar às vezes na explicação, né? É o nervosismo aqui com vocês. Mas, enfim, essas, né, foram as classificações. Espero que eu tenha explicado bem para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez falando, podem me perguntar. Me perdoem pelo barulho. Às vezes eu não consigo ficar num ambiente totalmente de silêncio, né? Apesar que eu luto muito, mas sabe como é que é, né? Tem filho, enfim. Às vezes o barulho, ele acaba invadindo nossa transmissão. Mas, pessoal, foi isso. E na próxima aula, nós vamos trabalhar a estruturação do relevo em si. Muito obrigado, galera.
Falou!